Olá pessoal, e hoje nesse vídeo eu vou tentar explicar o porquê de tantos países falarem mal do agronegócio brasileiro. Assista! Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas e Integral Mix. Olá pessoal, e hoje eu vou gravar aqui para vocês um Agroverdades, cujo tema é: por que falam tão mal do agronegócio brasileiro? Eu estou gravando esse vídeo porque, na verdade, essa pergunta de por que falam tão mal do agronegócio brasileiro, isso foi uma pergunta que me foi feita por um aluno, né, lá na universidade, quando eu falava da importância do agro. E ele falou: professor, mas se o agro é tão importante, por que as pessoas falam tão mal do agronegócio? E aí eu vou falar aqui em poucas palavras, vou tentar ser curto. Lá na aula eu gastei mais tempo, aqui eu vou tentar ser mais sintético, mas eu vou falar basicamente o que eu respondi para ele, o seguinte: o agro brasileiro, ele não é ruim para o mundo. O agro brasileiro incomoda o mundo. Não tem nenhum país no mundo que consiga competir com o Brasil no item produção de alimentos. O agro brasileiro, ele é tão importante para o mundo, um mundo que caminha para os 8 bilhões de pessoas, tá, nesse planeta. O Brasil é o único país do mundo que um dia, se necessário for, pode alimentar esse povo todo. Porque nós temos potencial de quadriplicar, quintuplicar a nossa produção de alimentos, com um detalhe: sem desmatar um palmo de floresta. Então, o agro brasileiro, ele existe para o Brasil, assim como a bomba atômica, que age como uma medida persuasiva, né, funciona em outros países. Não, eu não vou mexer ali porque aquele pessoal tem um potencial, tem arma que pode destruir o mundo. O Brasil tem uma arma de persuasão do bem, que as pessoas hoje respeitam o Brasil pela capacidade que ele tem de alimentar o mundo. Mas nós vivemos uma situação extremamente interessante. Porque de um lado nós temos um governo que se alia a um dos principais inimigos do agronegócio brasileiro, que é a União Europeia. Tá? O Brasil, o Macron, as parcerias do Mercosul com a União Europeia, qual que é o grande entrave para que essas parcerias sejam realizadas? O agronegócio, porque não querem deixar o agronegócio brasileiro entrar, né, com força na União Europeia. Mas o governo brasileiro acha normal ir lá e dar a bênção para o Macron e outros colegas. E aí nós temos outro grande inimigo brasileiro, que são os Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos agora, né, se diz defensor do Brasil, né, fechando as portas e taxando o quê? Principalmente o agronegócio brasileiro. Então nós temos o outro lado político apoiando e abraçando o outro oponente e interessado em que o agronegócio brasileiro não cresça. Essa é a tempestade perfeita, porque quem está no poder não enxerga os potenciais oponentes do agro brasileiro, e quem estava também abraça com outro oponente. E, gente, é muito importante que a gente passe a entender o agronegócio brasileiro, entendeu? Como uma coisa que não pode e não deve ser usada por nenhum interesse
político partidário. Isso é a maior arma, entre aspas, que esse país tem, que é a sua capacidade de produzir alimentos. Nós não podemos deixar que político de nenhum espectro, seja de direita ou seja de esquerda, ameacem os interesses do maior potencial que nós temos, de tornar uma nação de primeiro mundo, que é na área de produção de alimentos. Qualquer pessoa, seja para que lado for, que faça alguma coisa que prejudique o mínimo que for o agronegócio brasileiro, essa pessoa não dá para poder acreditar que ela consiga ler a realidade do mundo, ler nem o que está escrito em letras garrafais. Então, é por isso que eu explico para os meus alunos por que é que as pessoas falam tão mal do agronegócio brasileiro. Porque é o que torna esse país uma grande potência e que as pessoas respeitam. E ninguém vai nos destruir porque nós garantimos alimento para o mundo. Garantimos hoje muito menos do que o mundo precisa. Mas quanto for que o mundo precisar, nós vamos atender. Então, pessoal, o que eu digo é o seguinte: nós precisamos de ter bom senso, vamos ter as nossas diferenças políticas, partidárias, vamos ter. Mas não vamos meter o agronegócio no meio, não, que nós estamos ameaçando a principal atividade do Brasil e a única atividade que o Brasil é único. Nenhum país do mundo consegue produzir com harmonia, com respeito ao meio ambiente, com segurança, igual o Brasil. Então, por favor, briguem, mas respeitem o agro. Esse foi mais um AgroVerdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. AgroVerdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas e Integral Mix.